Fala pessoal, tudo bem? Beleza pura? Eu sou Hildo Nogueira, técnico em segurança do trabalho. Com 14 anos de experiência, sou também instrutor de treinamentos em algumas NRs. E hoje eu quero falar sobre um assunto que vem incomodando muita gente, tá? Se você quiser saber mais sobre o meu perfil, dá uma olhadinha aqui no LinkedIn que você vai ver aí, tá? Bem descrito aí. Pessoal, mas vamos falar sobre aquele tema que já está incomodando e está virando chatice. O tal do acidente do trabalho. Mas eu não quero falar sobre aquele acidente que vitimou o nosso colega. Não quero falar daquele acidente que amputou o membro de um nosso conhecido. Mas também não quero falar daquele acidente que quebrou a sua empresa, que faliu a sua empresa. Eu quero falar daquele acidente que ainda pode acontecer, mas que ainda não aconteceu. Eu quero falar daquele acidente que ainda pode vitimar alguém. Eu quero falar daqueles acidentes que ainda podem ser evitados, mas que ainda não foram, porque estão desconsiderando pequenos riscos. Eu quero falar daquele acidente que não vai existir, porque a partir desse vídeo nós vamos tomar medidas cabíveis para que ele não aconteça. Eu quero falar da nossa prevenção. Eu quero falar das nossas condições de trabalho. Porque já virou rotina. É assunto básico nas reuniões, seja de acionistas, diretores, gerentes, TSTs, encarregados e supervisores. Já virou rotina a notícia do DDS, comunicado de acidente. E isso não é normal. Todo sinistro pode ser previsto, todo acidente pode ser evitado, porque acidentes não acontecem, pessoal. Acidentes são causados. São causados por imperícia, negligência, imprudência e permissividade. Não adianta ter os melhores procedimentos nos papéis. Não adianta ter, um SGI muito bem montado. Se na prática, no exercício da função, no acontecer da atividade, a segurança não for um valor. Porque é isso que está acontecendo em muitas corporações. A segurança do trabalho está sendo tratada como prioridade. E não pode ser assim. A segurança do trabalho, ela precisa ser um valor. E qual é a diferença de valor para prioridade? Prioridade, ela pode ser mudada, ela pode ser transferida, ela pode até ser inexistente, porque ela é uma prioridade. Mas valor, não. Valor ele não pode ser mudado, valor não pode ser comparado, valor é aquilo que você agrega na sua vida, valor é aquilo que você carrega na sua essência, valor é aquilo que você guarda no coração, valor é aquilo que você não negocia. E assim precisamos tratar a segurança do trabalho. Inegociável. Porque a segurança do trabalho, ela precisa de fato ser sem fronteira, não ter hierarquia. A segurança do trabalho, ela não pode ter limites. A segurança do trabalho, ela não pode ser delegada. Ela tem que ser um direito e um dever de todos. A segurança do trabalho se aplica em tudo e a todos em qualquer momento. A segurança ela não pode ser ignorada. A segurança é um valor que devemos carregar para a nossa vida. Porque está sendo rotina. As famílias hoje ouvirem uma ligação, um bater na porta, um tocar da campainha, um estranho dizendo para aquela família: hoje o teu pai não volta para casa. Hoje o teu marido não volta para casa. Hoje o teu filho não volta para casa porque tivemos que levá-lo para o hospital. Ou tivemos que deixá-lo no necrotério. Essas consequências ficam para o resto da vida na casa dessas famílias que recebem essas tristes notícias de que uma pessoa foi vitimada por algo que poderia ter sido evitado. O tal do acidente do trabalho pode ser evitado, deve ser evitado.
E nós temos condições para que isso aconteça, para que isso seja real. Nós temos todas as expertises, nós temos as normas regulamentadoras, procedimentos operacionais. E por que então os acidentes do trabalho acontecem? Porque o acidente do trabalho muitas das vezes é para inglês ver. O dito modo, no grosso português, só está no papel. Porque na prática não se pode, porque atrasa a atividade. Porque na prática não se pode ir a tanto assim, porque senão não vai dar para fazer aquele serviço. Enquanto isso, pessoas vão perdendo vida, pedaço do corpo pelo caminho da vida. Não dá mais para encarar a segurança do trabalho como uma medida de boas práticas. Infelizmente, a segurança do trabalho, ela é hoje uma questão de vida ou morte. Não está mais se fazendo segurança do trabalho como um valor, mas como medo de ter ali, né, uma punição por não ter um técnico de segurança. Então o técnico de segurança deixou de ser um facilitador como um cumpridor de tabela, uma pessoa obrigatória para preencher o quadro de trabalho, mas esse profissional ele está sendo impedido de trabalhar porque a pressão está demais. Mesmo tendo tantos casos recorrentes, tantos acidentes acontecendo, o técnico de segurança ainda sofre barreiras para fazer a sua atividade, para colocar em prática a sua competência. E nós precisamos levar isso muito a sério, pessoal, porque a segurança do trabalho não pode mais ser aquele negocinho que é só para inglês ver. A segurança do trabalho, ela está aí para facilitar a vida dos trabalhadores, para agregar valores à sua corporação, para gerar valores para o seu CNPJ, para dar qualidade e dignidade de vida para os executantes das suas atividades. É para que a sua empresa seja vista como uma empresa que valoriza o ser humano, que trabalha com valorização de gente, que investe em pessoas. A segurança do trabalho, ela não custa caro. A segurança do trabalho, ela é um ótimo investimento. A segurança do trabalho, ela pode, deve e precisa ser levada a sério. E para que isso aconteça, a primeira pessoa que deve, de fato, entender isso e colocar em prática é você, CEO, proprietário, acionista majoritário. É você quem dá a palavra de que segurança é um valor e que esse fato não pode ser ignorado. A segurança do trabalho, ela é um fator essencial para que a sua empresa vá bem. A segurança do trabalho, ela é um fator principal para que a sua empresa seja bem vista. A segurança do trabalho é, antes de qualquer coisa, a salvação para a sua empresa. Portanto, não ignore essa convicção. Não trave este profissional, dê ele liberdade para trabalhar. Técnicos de segurança do trabalho, tenham embasamento nas suas atuações, estejam embasados nos procedimentos operacionais, estejam embasados nas normas regulamentadoras, porque nós somos, instruídos, nós estudamos para cumprir e fazer cumprir as normas regulamentadoras que temos hoje e que são muitas e bem elaboradas, posso dizer. Temos também que buscar conhecimento de mundo, nos atualizar, nos treinar, nos capacitar. Temos dinâmicas, medidas, N técnicas para que façamos de fato acontecer a prevenção. Porque afinal de contas somos prevencionistas e todo prevencionista deve ser também um facilitador na vida dos trabalhadores. Temos que ter a competência de exercer as nossas atividades, porque o nosso foco é zerar os acidentes. Mas primeiro precisamos trabalhar a cultura de alto desempenho dos nossos colaboradores. Precisamos influenciar as nossas lideranças a praticarem segurança como se deve. Precisamos mostrar para a vida que segurança do trabalho é o que enfeita a nossa vivência, é o que enfeita o nosso dia a dia. Temos que ter essa certeza de que acidente do trabalho, ele pode ser evitado, porque ele não acontece. Acidente do trabalho, ele é causado por negligência, imperícia, imprudência e permissividade.
tenha certeza disso. Se você tratar os riscos inerentes da sua atividade, em primeiro lugar, você não sofrerá o acidente. Porque acidente do trabalho só acontece com quem ultrapassa os limites. Se não for seguro, torne seguro. Porque assim você verá que a saúde e a segurança do trabalho faz parte do dia a dia. E é isso que te dá instabilidade na sua empresa ou no seu cargo. Tenham uma boa tarde, fiquem todos com Deus. Eu sou Hilton Nogueira, técnico em segurança do trabalho. Espero ter passado a mensagem conforme eu esperava, mas quer saber mais sobre o meu perfil? Dá uma olhadinha aqui no LinkedIn, vamos aí, segue, compartilha, chama para conexão, vamos bater no papo, porque aqui segurança do trabalho não para. Segurança do trabalho aqui, de fato, é um valor. Muito obrigado.